Hoje estamos eu e Eric para falar um pouquinho sobre carreira e desenvolvimento na trilha da ZUP. Então, eu sou Carol, sou BP especialista aqui na ZUP, fazendo minha audiodescrição de hoje. Sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelos castanhos cacheados. Hoje eu tô com uma blusa meio cinza, né? Com a logo da ZUP. E ao meu fundo estou numa caverninha toda escura, então meu fundo hoje está no preto. Eu sou a Érica, estou também BP especialista na ZUP. Minha audiodescrição, mulher branca, cabelinhos mais curtos, um tom ruivo, vermelhinho, uma camiseta também igual a da Carol, cinza, com o logo da ZUP, o crachazinho do evento TDC, e a gente está dentro de uma cabine no fundo preto. Bom, hoje a gente foi desafiada a falar um pouquinho então de carreira e desenvolvimento. A gente sempre se pergunta muito como falar sobre esse assunto sem falar de coisas tão tradicionais, né? Então a gente tentou estudar algumas coisas novas também para trazer mais conteúdo para vocês. E esse foi o grande desafio mesmo, né? Porque quando se fala em carreira, faça faculdade. A gente entra no tradicional. Então, como falar disso, como esse assunto ele ser realmente inovador e a gente trazer coisas novas. E acho que uma das primeiras coisas que a gente se deparou quando a gente foi olhar esse assunto foi perceber o quanto que existem, né, múltiplas aspirações para a nova geração que está surgindo. Então, quando a geração, a evolução do ser humano, né, da sociedade foi crescendo, a gente foi percebendo em vários artigos que a gente foi pesquisando que hoje se coloca o ser humano como um ser múltiplo. Então, que as aspirações que a gente tinha há talvez décadas atrás, elas mudaram e elas foram incorporando muito mais do que a gente quer atuar no dia a dia. Então, muitas vezes a gente consegue linkar, né, e conectar essas aspirações com hobbies do dia a dia, com coisas da família, com coisas de amigo, mas outras vezes a gente percebe que existe uma sede de usar esses interesses, né, essas aspirações também dentro do mercado de trabalho. Então, a gente vai percebendo que as empresas também vão olhando para esse movimento e vão começando a usar cada vez mais esse conhecimento amplo do ser humano dentro da própria empresa. Então, as empresas elas estão evoluindo junto com as nossas gerações. E a gente trouxe até a fala, né, de dois Zupers, que para a gente traz, né, o quanto que a ZUP também é esse ambiente que está olhando para essa multiplicidade. E a gente teve um Zuper que contou para a gente, né, o quanto que a ZUP são várias empresas em uma só. Quando a gente diz isso, é porque a gente tem oportunidades, desafios diferentes, dependendo de qual estrutura que a gente está atendendo, qual negócio que a gente está atuando. Então, a gente vai ser exigido de habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, a gente vai ter trocas diferentes de acordo também com as pessoas, né, que estão à nossa volta. Eu conheço uma pessoa muito antiga de ZUP que falou assim, que ele está num desafio diferente agora, num business novo, e ele falou que ele está aprendendo muito e que ele acredita que ele vai evoluir. Então, esse tempo, né, de evolução, ele não acaba. No final das contas, eu posso estar no meu primeiro ano de carreira, eu posso ter 20 anos de carreira. Ainda assim, a gente tem muito a aprender, a gente tem muito a evoluir. Então, essa parte para a gente, ela hoje já é uma verdade, né, dentro do mercado, dentro dos estudos que estão sendo feitos. E aqui na ZUP a gente também vê as pessoas tendo essa necessidade. Quando a gente começa a se perguntar, né, estudar por que isso está acontecendo, tem uma questão mesmo, né, eu acho que de talvez política pública, não sei exatamente como que a gente pode falar, sociedade, que a expectativa de vida da população está aumentando. Então, quando a gente tinha uma vida produtiva menor, provavelmente a gente tinha menos coisas para explorar. Hoje a nossa expectativa de vida aumentou, então a gente tem muitos anos, né? Muitos anos e muita estrada. E faz com que a gente desenvolva, acho que, uma habilidade muito importante para qualquer carreira, que é o aprender a desaprender. É o desapegado do que eu tenho de aprendizado para adquirir novos aprendizados, para conquistar novos desafios. E esse artigo, tanto que nós trouxemos de referência, fala muito sobre isso. Como as novas gerações elas vão ter oportunidade de experienciar diversos momentos dentro da carreira. E além disso tem, né, as próprias reformas das previdências, né, que acaba chancelando, né, que o nosso tempo produtivo mesmo no trabalho, ele é maior. E as pessoas, elas também têm uma expectativa, né, que já que eu estou vivendo mais, eu tenho que garantir que lá no final da minha vida eu tenho uma qualidade também, né, nessa existência. Então, seja financeira, seja emocional, seja de reconhecimento, realização, perfeito. Então, isso está acontecendo dentro da nossa sociedade, né, e aí a gente percebe que as empresas, elas estão ajudando as pessoas a viverem esse movimento. Então, a gente começa a perceber que as empresas, elas estão tentando lidar com o trabalho, né, e tentando ajudar os próprios colaboradores a lidar com o trabalho, menos como um fardo, menos como algo que, putz, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar aqui até aposentar, mesmo eu sendo infeliz.
As empresas estão falando mais sobre como que eu torno o meu trabalho realizador, como que eu consigo conectar o meu propósito com aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, como que eu consigo manter a minha produtividade, que também é um desafio, né? Eu acho que depois de 2 anos de pandemia a gente percebe também como emocionalmente, né, a gente acaba sendo demandado para equilibrar produtividade com emoção, com vida social, que está sendo cada vez mais convocada a gente, né, encontrar maneiras para viver isso diferente. E as empresas, elas também querem se transformar num lugar que existe segurança psicológica, para a gente falar também, né, sobre essas angústias, essas mudanças que estão vindo. A gente não tem resposta para tudo. E alguns vivem de uma forma, outros vivem de outra, não existe certo ou errado, né? Mas a empresa, ela vai tentando dar uma base para tudo isso acontecer. E aí a gente já chegou naquele momento do dia, nada dá certo. Você começa ali a fazer alguma coisa, não anda, você fica, meu Deus, o que estou fazendo aqui nesse momento? Passou por isso já, Carol? Sempre. Todos os dias, um dia sim, um dia não. Mas também tem um diferente, tem aquele momento que a gente começa a trabalhar, falando assim, sou um pequeno Albert Einstein, estou indo, tudo flui lindamente. E aí a gente para e pensa, gente, estou ficando meio confusa, estou ficando meio zureta, o que é tudo isso? Tem nome. A gente passa por alguns processos no nosso dia a dia que a gente chama de tensão criativa, que ele nos leva a uma tensão emocional. Então, esses movimentos de que uma hora a coisa não anda, a coisa não flui, a gente está saindo desse processo de tensão criativa para uma tensão emocional. E o que é a tensão criativa? É o que eu sou hoje e aonde eu quero chegar. Pensando em carreira, é aonde eu estou no momento de carreira e aonde eu almejo chegar. O que eu faço para dar equilíbrio, para que a gente consiga ficar na tensão criativa e não migrar, né, para a tensão emocional? O Peter Senge, no seu livro A Quinta Disciplina, ele traz uma dica de ouro, que é o ajuste da visão. Eu pego aonde eu almejo chegar e eu quebro ele em pequenas etapas. Porque às vezes onde a gente quer chegar é muito longe, o céu é o limite, né, onde a gente quer chegar. Então, como que eu trago mais para próximo do meu dia a dia para que eu consiga, ir com pequenas realizações, atingir as minhas metas de carreira? Então, ele fala muito sobre o ajuste da visão com o propósito. Então, entre a visão, eu ajustando a minha visão, eu consigo entender qual que é o limite entre a minha visão criativa, a minha atenção criativa e a atenção emocional. Porque, como a Carol trouxe, as empresas buscam ambientes em que a gente consiga alinhar nossa vida profissional com a nossa vida social, com a nossa qualidade de vida e saúde. A gente conhecer o limite entre a minha atenção criativa e minha atenção emocional faz com que eu produza melhor, né? Com que eu consiga atingir as minhas metas profissionais mais rápido. Mas para que eu consiga entender o que é uma atenção criativa e o que é uma atenção emocional, eu preciso entrar muito na minha questão de autoconhecimento. A gente trouxe uma referência teórica, né, sobre o que é a atenção criativa, que é a diferença entre onde eu estou e onde eu quero estar. A gente trouxe o autor. A gente até indica 2 livros, livros. Aqui tem o do Robert Fritz, que chama The Path of Least Resistance. Mostra aí seu livro também da Quinta Disciplina. Livrinho de cabeceira, né? Que ele fala enorme livro de cabeceira. Muito sobre aonde eu estou, onde eu quero chegar. E ele traz muito a questão da Quinta Disciplina, que é a visão sistêmica, aonde eu consigo quebrar, né? Ajustar minha visão em pequenas metas. Boa. Depois das 2 dicas, então, a gente conecta com autoconhecimento. Quando a gente linka, é um termo que a gente fala muito, né? Nossa, preciso me autoconhecer. E desde os tempos aí das mitologias gregas, né, que o próprio tinha lá no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Porque é um conhecimento que parece ser tão simples, mas é muito complexo, porque a partir do momento que eu me conheço, eu entendo os meus limites e eu entendo o que eu quero. Então, entendi que eu estou num momento de tensão criativa, para eu não migrar para esse momento de ansiedade da tensão emocional. Eu entendo, eu me conheço, eu sei aonde eu paro. Então, a gente usa muito de inteligência emocional, o autoconhecimento, ele é o primeiro dos elementos que compõem a inteligência emocional. Eu só consigo ter inteligência emocional quando eu me conheço. A necessidade do conhecimento profundo das suas emoções e pontos fortes e fracos faz com que a gente consiga evoluir na nossa carreira e na vida. Porque às vezes a gente não tem só metas complexas de carreira, a gente tem metas complexas de vida. E muitas vezes, se eu não consigo equilibrar a minha parte também de vida, isso impacta diretamente na minha carreira. Então, quem tem um grau elevado de autoconhecimento sabe aonde vai e o porquê. E aí a gente traz um conceito, além do autoconhecimento, que é a autoconsciência, que a Carol fala lindamente sobre autoconsciência.
Autoconsciência, eu acho que muitas vezes nas teorias, né, as pessoas conectam esses dois conceitos como um só. Mas no final das contas, eu acho que eles são muito incrementais também, porque o autoconhecimento, acho que o maior risco, o cuidado que a gente tem que tomar, muitas pessoas indicam a gente a entrar nisso para a gente descobrir quem a gente é e talvez até se limitar, né, com relação a isso. Então, entenda o que você gosta, o que você tem de ponto forte, o que você tem de ponto fraco, e entenda que aquilo ali te compõe. Quando a gente traz a autoconsciência para o meio do contexto, quando eu me conheço, eu aceito quem eu sou, mas a partir daí eu posso mudar. Então, acho que o cuidado que a gente tem que ter com o autoconhecimento é o quanto as pessoas vendem também esse conceito para a gente, muito mais como algo rígido, como se aquilo ali contasse para a gente das nossas limitações, mas de fato como algo que limita, né? Não que é algo que naquele momento é um potencial de desenvolvimento. E foi muito bacana quando a gente estava construindo a palestra, que a Jess, né? A Jess trouxe para a gente, e a gente estava focado no autoconhecimento, ela trouxe, gente, a gente precisa falar sobre autoconsciência. E acendeu uma luz. Porque, assim, eu me conheço, e quando eu me conheço, eu tenho consciência das minhas forças, das minhas fraquezas, e com isso faz com que eu busque meios de superá-los. Ou a gente alavancar exponencialmente o que a gente tem de melhor. E aqui, por mais que a gente esteja falando especificamente de carreira e desenvolvimento, né? Que a gente acha que está num conteúdo pensando bastante no profissional, já que a gente está também dentro de um evento, né, que fala é uma conferência que fala, né, sobre desenvolvimento, sobre aprendizado. Aqui, eu acho que a gente traz o autoconhecimento também como algo que nos coloca no lugar de ser único mesmo, ser integrado. Então, claro que vocês vão ter, e todos nós, né, vamos ter desafios com relação à parte técnica. Então, em que momento que eu vou me deparar profissionalmente com algo que eu não conheço, que eu vou ter que estudar, que eu ainda estou engatinhando, né, enquanto outras pessoas já estão correndo, mas o quanto também, se a gente conseguir nos olhar enquanto ser humano íntegro e perceber coisas que talvez da nossa vida emocional, da nossa vida social, da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar, como isso afeta também, né, e como isso foi trazendo para a gente elementos da nossa características, que a gente sabe que a gente ainda pode aprofundar mais esse conhecimento e perceber aquelas coisas, né? Quando eu olho para autoconhecimento, tem coisas que a gente descobre que são inegociáveis para a gente. Então, tem valores que, por mais que eu perceba que talvez eu seja um pouco mais rígida, um pouco mais dura, aquilo ali faz parte da minha essência. Então, a gente brinca assim, existem valores, crenças, coisas muito específicas da nossa vida, e muito individuais de cada um, e, de novo, não existe certo ou errado, e que a gente tem que reconhecer que aquilo ali é um valor tão importante para a gente, que se tiver alguma coisa diferente numa empresa, num grupo de amigos, na nossa família, vai ser algo que não conecta, vai ser algo que não dá match. Então, de novo, é um cuidado da gente saber sobre nós, seres humanos, para a gente saber escolher a empresa certa, escolher a área certa, escolher o desafio certo, a trincheira que a gente quer trabalhar. Então, tem coisas também que acho que a gente pode flexibilizar, né? Não é tudo que a gente conhece, que a gente vê que tem uma rigidez também, que a gente é exigido a mudar. Porque existe um excesso também, né? A nossa sociedade hoje, a gente é sugado por tanto conhecimento, por tanta demanda, por tanta exigência, porque fulano fez isso, eu tenho que consumir esse conteúdo também, porque ciclano fez outra coisa, eu tenho que também me desenvolver naquilo. E talvez não, assim, tem perspectivas que eu acho que o autoconhecimento traz pra gente coisas que são nossas e que representam a nossa essência. É muito importante a gente respeitar isso. E tem outras coisas que pra gente andar, né, essas pequenas casas pra gente atingir esse objetivo final de vida, de carreira, de propósito, tem coisas que a gente vai ter que se ajustar. Então, encontre esse equilíbrio, assim, sabe? Do que é necessário ser essência e o que é necessário ser ajustado, né? Para a gente conseguir conquistar o nosso significado lá. E que a gente não entre na tensão emocional. E a gente ajusta a visão justamente para isso, para que a gente consiga chegar do outro lado. E fala muito nesse próximo slide do ponto de partida. Então, geralmente, quando a gente inicia a nossa carreira, a gente almeja o topo. Eu quero aqui em cima. Mas aonde eu estou no momento é muito longe do topo que eu quero. E aí isso pode gerar diversas frustrações, porque a velocidade, às vezes, para que eu chegue nesse topo, é longa, a caminhada é longa. Então, não adianta eu partir do princípio do outro, né, do ponto de partida do outro. Eu parto do meu próprio ponto de partida. O meu ponto de partida vai me dar o direcionamento para onde eu quero ir. E a gente vai ajustando a nossa visão, até para quem é a nossa referência, quem é o nosso exemplo, mas a gente tenha muitos, a gente trazer também para perto e para a realidade,
para que eu consiga ir chegando e atingindo meus objetivos de longo prazo no curto prazo. E é isso, né? Eu acho que pensando em tensão emocional, o quanto o auto-julgamento ele é muito prejudicial. Muito. E aí, quando a gente tem o ponto de partida do outro, a gente sempre vai julgar que a gente fez menos do que a gente deveria, ou que a gente está mais longe do que o outro. Estou sempre devendo. Você tá na vibe de estar sempre devendo. E é isso, assim, olhar essas pequenas conquistas, elas fazem parte, né? Por mais que a gente esteja muito longe de onde a gente quer chegar, e tá tudo bem, assim, se é longe, se é perto, né? Mas eu acho que o cuidado com esse auto-julgamento, porque eu acho que o auto-julgamento, ele traz mesmo essa tensão emocional. A gente patina, né? Parece que a gente não sai do lugar quando a gente fica nesse viés. Chega um momento que cheguei no topo, é o meu topo de carreira. Eu não preciso alavancar mais que isso, mas eu consigo adquirir dentro desse topo novos caminhos, novas soluções, novos aprendizados. Né? Eu aprendo a desaprender e eu já estou no meu topo. Eu acho que isso conecta até com esse segundo ponto, né? Porque eu acho que cada um tem que criar a sua própria visão mesmo, né? De sucesso, de evolução. Porque ao mesmo tempo que o ponto de partida ele é individual, o ponto de chegada, né? Ou pelo menos o nosso objetivo final, o que a gente está tentando conquistar, também deveria ser muito individual. Às vezes é isso, assim, putz, eu quero ser CEO. Mas por que você quer ser CEO? Talvez a gente só quer ser CEO porque alguém contou pra gente que esse era um critério de sucesso. E às vezes é isso, quando a gente começa a ler na literatura, né, de tecnologia, que o Staff Plus Engineer não precisa ser para todo mundo e que uma carreira de sênior ele pode ser um fim, não um fim como algo pejorativo, né, mas algo que me realiza, algo que me coloca num lugar de desenvolvimento, de entrega, mas ao mesmo tempo um fim meu. Porque às vezes, como a gente também tem várias aspirações, às vezes em tecnologia ou numa carreira X, o sênior tá tudo bem, assim, ser o meu máximo, o meu limite de sucesso. Talvez nas múltiplas aspirações eu tenho outras coisas que me complementam, né, enquanto ser humano. Então pode ser um hobby, pode ser um esporte, pode ser outras coisas que nos desafiam, pode ser minha família, pode ser meu grupo de amigos, pode ser metas de viagem. Talvez eu conhecer o mundo inteiro seja mais a minha meta de vida do que virar um CEO. Exatamente. E tá tudo bem, sabe? E foi quando eu entrei na faculdade de RH, a primeira faculdade, claro, jovem, cheia de ilusões, maravilhosa. Minha professora era uma gerente de RH. Eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida, ser gerente de RH. Olha que fantástico, olha o topo. Quando eu entrei, comecei a caminhar, fazer a caminhada, eu falei, cara, não é isso. Não é o meu sonho, né? Então, aí eu fui encontrando outros sonhos no meio do caminho e aí entendendo a minha meta de sucesso. Eu falei, gente, meu sonho é ser business partner. Olha que incrível. Chega no momento que você atinge isso e agora é só adquirindo novos conhecimentos e ir crescendo dentro do que eu almejava de carreira. Sim. Eu até comentei com a minha gestora esse tempo atrás que eu adoro ser business partner. É muito bom você estar nesse lugar. Então, daqui é só adquirir novos conhecimentos para que a gente consiga conquistar outras coisas. Né? Então, a minha métrica de sucesso era atingir aqui. Agora o céu é o limite, gente. Eu lembrei da gente falando ontem também, né? Do cuidado, de quanto a gente não percebe também, o quanto que a sociedade controla a gente, né? E aí, no final das contas, é isso, assim. Talvez tenha alguma coisa que a gente brinca, né? Ignorância é uma bênção. Então, vão ter coisas que talvez esse controle ele seja positivo pra gente. Mas talvez tenham outras coisas que a gente descobre que é uma história que alguém contou pra gente. E que não contaram que o sucesso era ser gerente de RH. É o seu sucesso, você precisa ser. E é isso, acho que quando a gente começa, né, a se ver como o nosso próprio ponto de partida, nos perceber como nosso próprio critério de sucesso, é mais fácil a gente identificar quais são essas oportunidades de desenvolvimento, né? O que a gente quer mudar. Porque é algo nosso, é muito individual, é o nosso próprio processo, é a nossa própria jornada. Quando a gente fala de tudo isso, é muito complexo, né? E muitas vezes parece um pouco pesado. E eu acho que o desafio é esse, como você vive isso com uma certa leveza, com um processo, né, de confiança, assim. Como viver esse processo de uma forma mais confiante. Eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Que a gente tenta... A gente diz sobre isso, né? Eu acho que quando a gente diz é muito mais fácil, muito mais conectado, né? Do que quando a gente vive. E a gente fala também num lugar de fala aqui de quem vive também, que a gente sabe que esse desafio é muito profundo, é muito complexo. Muitas vezes a gente precisa de muitas ajudas de pessoas à nossa volta para enxergar talvez o que a gente não está enxergando, de dar um feedback construtivo. Mas é isso, assim, vivam esse processo, porque ele não acontece uma vez na vida, ele acontece infinitas vezes. E tá tudo bem, né? Essa frase é fantástica. Eu amo. Tá tudo bem, gente. Depois que eu descobri que tá tudo bem, ficou tudo bem. Ficou tudo bem, é isso mesmo. E aí vem a ZUP, gente. A ZUP na fila do pão e como que a ZUP proporciona esse ambiente em que a gente consegue viver essa tensão criativa, a gente consegue entender nossos limites e a gente consegue aprender, desaprender todos os dias no nosso ambiente de trabalho. Isso é fantástico.
né? Porque a ZUP olha para a carreira, olha para a mudança, e a gente tem um propósito muito forte, né? Proporcionar um ambiente de crescimento exponencial faz com que a gente experimente muita coisa, que a gente consiga passar por dentro do nosso dia a dia por diversas situações que nos desafiam a crescer exponencialmente. Então, é um propósito que conecta muito todos os nossos pilares de cultura, né? Porque é aqui que ele nos estimula a ser nerd, pilar que a gente ama. A gente tem um pilar... tem vários, né? Mas a gente selecionou 4 aqui para falar. Nós temos 14 lindos pilares de cultura que a gente vê acontecendo, eles não estão só no papel, eles estão no nosso dia a dia, na nossa cultura, a gente vive e respira isso diariamente. Zuper ajuda Zuper. Não existe não, né? E não é um não sofrer, aquele não que sobrecarrega. Tá tudo bem você falar um não, mas você tem alguém sempre disponível a te dar a mão ali do lado. Então, o Zuper ajuda Zuper é um valor muito forte que a gente carrega aqui dentro. O Vai Que Dá confia. Gente, fazer a palestra. Gente, vocês vão no TDC fazer uma palestra. Vai que dá. Vai que dá, vai. Sabe que eu lembrei, a gente fez essa conversa também, né, com alguns alunos em formação, e aí como a gente tá falando desde o início, né, como que as coisas se misturam, assim, a vida pessoal com a vida profissional, e aí eu acho que o maior ganho dessa conversa que a gente teve, né, com pessoas que estavam em início de carreira, eles falaram, nossa, eu consigo levar os pilares da ZUP para a vida, e aí citaram esse, né, vai que dá confia, pra gente acreditar e andar para frente, aí a pessoa fala, né, às vezes é um objetivo que eu tenho de emagrecer, de fortalecer o corpo, de viajar. E é isso, vai que dá confia, assim, planeja, vai, isso vai acontecer. Então, o quanto que a gente consegue, até enquanto cultura ZUP, fazer esse merge, né? Do que é pessoal, profissional. E aí bate com o que você falou lá na frente sobre do autoconhecimento para a escolha. Então, quando você entende que você consegue usar os pilares da empresa que você trabalha na sua vida, você está no lugar certo, né? Você se encontra. Então, o ser nerd, que era algo que a gente fica, putz, eu vou pegar uma hora do meu dia para eu ler, para eu estudar, para eu adquirir um novo conhecimento? Não posso. Não, hoje eu posso, eu sou estimulada a gente pegar um livro, a gente ler, a gente fazer uma referência. Ou a gente simplesmente ir, ou errar. Nossa, como é difícil errar. Como a gente é condicionado a não errar. E a gente estimula que a gente erre onde ninguém errou. Não é o errar por errar. É o errar com responsabilidade. Então, eu errei, e aí eu vou tentar de novo. Eu vou aprender com esse erro. Tem um aprendizado acima do plano, e eu vou fazer de novo, né? E aí tudo isso linkado ao nosso propósito, que tudo isso faz com que a gente esteja nesse ambiente de crescimento exponencial. E a gente tem diversas áreas que suportam tudo isso, né? Lindas áreas dentro da Azul, que suporta todo esse propósito. Perfeito. A nossa preferida é uma delas, estamos nela. Somos parte, né, do time aqui de Business Partner. Aqui a gente fala muito de sermos um elo entre pessoas, negócios, resultados. Então, a nossa intenção é atuar com a liderança. E aqui eu acho que desmitificando um pouco, quando a gente fala de liderança, não é só a liderança e gestão de pessoas, mas é a liderança também que traz, né, pontos técnicos, desafios técnicos para dentro das estruturas. E aí, olhando para essa evolução, né, exponencial que a gente quer pensar nos Upers, é uma área que sempre vai se esforçar para, junto com essa camada de liderança, promover aquele propósito de ambiente exponencial para as pessoas através dos pilares de cultura, de clima, de carreira, sempre vivos dentro do ambiente de trabalho que as pessoas estão. Então, é uma área sempre muito cuidadosa, né? Eu acho que não só com os números que representam a experiência das pessoas, mas também como que o desenvolvimento ele é vivo. Feedbacks, eles são constantes aqui dentro, conversas, elas são constantes também. E como que a gente apoia o negócio também, né? A área de Business Partner, a gente propondo soluções para que a gente alavanque o negócio como um todo, né? Não só no olhar de pessoas, mas também no olhar de negócio. Então, a nossa área ela é muito estratégica e a área de Business Partner na ZUP, ela acho que é algo que a gente nunca viu nem no mercado. O quanto somos pioneiros mesmo. Somos pioneiros, porque a gente tem um Business Partner voltado para cada tribo, né, para cada alliance, e eles conseguem fazer um entendimento do negócio e das pessoas que estão inseridas ali totalmente diferenciado. Então, é uma área muito rica e que faz muita diferença no dia a dia, tanto da empresa como dos nossos Upers. Eu acho que, como área de desenvolvimento, né, todas essas que a gente vai falar, eu acho que como que a gente consegue estar num lugar mesmo, né, de estratégia, de provocação, de abertura, de contribuição dentro da empresa, né? Eu acho que para nós que vivemos várias outras culturas de RH mais tradicionais, quando a gente vive isso de uma forma diferente, como a gente evolui rápido também, né? Porque a gente tem esse privilégio quase, né?
de ser convocado para estar mais próximo do negócio e junto com ele a gente conseguir desenvolver dos dois lados, né? Tanto do negócio, de pessoas e assim por diante. E aí tem essa área, né, de Career and Rewards, que acho que um dos grandes ganhos que essa área vindo para a nossa área de desenvolvimento é que existe um estudo, né, uma conexão com o mercado, com a competitividade de mercado, com a aceleração do mercado, porque o mercado é muito rápido também, né, quando eles trazem conteúdos, quando eles aprendem. Então, como é uma área, né, que sustenta muitas discussões, que trazem muito conteúdo de mercado, para a gente também conseguir ser pioneiro em algumas coisas, arriscar em algumas outras coisas, perceber um movimento que o mercado está fazendo e também segui-lo, se fizer sentido na ZUP. É uma área incrível. Assim, é uma área que fala muito sobre o aprendizado acima do plano, né? Então, quando eu aprendo com outras empresas, eu trago aqui para dentro, que eles estão sempre antenadas em fazer esses movimentos de pesquisas, tanto para saber se a gente está competitivo financeiramente, de salário, de benefícios, e ainda traz uma metrificação de performance, para que aí, junto com os business partners, a gente consiga alavancar programas de desenvolvimento. Nossas áreas são muito conectadas, precisam ser, né? A gente bebe um da fonte do outro, para que a gente consiga transformar o ambiente ZUP num ambiente de crescimento exponencial. Então, todas essas áreas de suporte conectadas. E aí vem a nossa área linda de Leadership Development. Pois é. Essa aqui é uma área que em algumas empresas a gente até já vê coexistindo, né? Mas coaching, treinamento e desenvolvimento, né? A gente traz aqui um Leadership Development. Que é justamente a nossa área que quer olhar para essa camada de liderança e preparar ela cada vez mais, né? Para o nosso nível estratégico, para o nosso desafio de negócio. E aqui na ZUP, eu acho que quando a gente traz os pilares ali atrás para falar de super ajuda ZUP, de somos colaborativos, de vai que dá confia, é sempre uma preocupação da gente ter processos mesmo, muito mais humanizados, estruturados, mas que a gente permita que a nossa cultura ela está sendo viva, que a carreira das pessoas elas estão tendo a possibilidade de ser acelerada, porque isso também é uma escolha de cada um, né? Talvez eu esteja no momento de acelerar, talvez eu esteja no momento de manter, né? Então tudo bem. E como que eu promovo mesmo essas sucessões dentro da própria empresa para que a cultura também de carreira, né, e de sucessão, ela seja viva, para que eu veja potencial, para que eu veja perspectiva, para eu tenha essas referências, né? Então, essa área ela ajuda muito a gente também a construir isso. E ela é muito embasada nos nossos pilares de liderança. Né? A gente trabalha pessoas, que a gente faz, que simplesmente o líder lidera, e o quanto a gente se preocupa genuinamente. Exemplos, né? Somos exemplos e a gente se preocupa genuinamente com as pessoas. Não é aquela preocupação, nossa, a pessoa está aí de qualquer jeito. É se preocupar com as pessoas em sua essência, suas particularidades, suas individualidades. Então, essa área faz com que a nossa liderança consiga conquistar esse olhar, além de olhar para o negócio, olhar de forma estratégica, de desenvolver as skills necessárias para que a gente tenha bons líderes dentro da nossa estrutura. Eu acho que a gente fecha nessa parte das nossas áreas. Nós temos outras áreas, né, especialistas aqui dentro da ZUP também, que cuidam de experiência, que cuidam de diversidade, para a gente trazer as minorias também, para serem representadas, né, dentro desse movimento de carreira, de sucessão, de crescimento. Que mais que a gente tem? Muitas áreas que a gente tem. ZUPEDU, né, que é um viés de educação muito forte também, né, dentro da nossa estrutura. E aí a gente trouxe o Zenit, né, para contar um pouquinho para vocês também o quanto a ZUP hoje ela opta por desenvolver uma plataforma, né, uma ferramenta focada mesmo, né, em desenvolvimento. Então, a gente se preocupa tão genuinamente com termos os melhores processos para atender a experiência e a carreira, a progressão dos Upers, que a gente começou a trazer uma plataforma que atenda a nossa necessidade, porque a gente não encontrou nada pronto, né, dentro do mercado. Então, quanto a gente tem flexibilidade também. Surgiu um novo processo, a gente está tentando trazer uma melhoria contínua, o quanto que ter essa plataforma dentro da ZUP nos traz essa flexibilidade para colher feedback 360, para ter trocas entre pessoas, para ter um plano de desenvolvimento estruturado, para a gente ter histórico mesmo, né? Para as pessoas conseguirem contar as suas histórias também de desenvolvimento. Então, é uma plataforma que está em constante melhoria, em constante desenvolvimento. Mas é isso, é uma plataforma nossa. A ZUP, né, optou por investir também, para, de novo, a gente chancelar a importância que carreira de desenvolvimento tem, né, dentro da ZUP. E o Zenit, ele também nos dá uma liberdade de cuidar da nossa carreira. Porque existem algumas... feature que fala? Não, falei certo. Funcionalidades que tem lá. Se eu quero ser o meu piloto de carreira, se nesse momento eu vou parar. Eu mesmo cuido do meu PDZ, eu coloco as datas. Então, eu quero alcançar esse objetivo de tal data. E o Zenit, ele está ali, né, para ser esse suporte, para ter o meu diário de bordo, onde eu vou escrevendo todas as minhas conquistas.
Então, é uma plataforma muito bacana que a gente tem dentro da ZUP, que suporta todo esse desenvolvimento de carreira. E aqui a gente trouxe esse gráfico bem ilustrativo, eu acho, de tudo que a gente falou até agora, né? Mas eu acho que é para tentar clarificar um pouquinho do que a gente está falando. Isso aqui é um ciclo que não acaba. É um ciclo que você usa do seu autoconhecimento, você se percebe na sua autoconsciência, você vive, né, essas tensões criativas emocionais da melhor forma possível, você identifica quais são aqueles lugares específicos de mudança que para você faz sentido naquele momento, e aí isso permite, né, você revisitar o que você tem de carreira, de propósito, de objetivo, e se desenvolver naquilo que realmente faz sentido. E aí, daqui a pouco, de novo, né, a gente volta para o autoconhecimento. É um ciclo sem fim. Sim. E aqui, acho que falando um pouquinho, né, de tudo isso em prática. A gente tem diversas áreas, mas a gente tem esse moldear. O que acontece? A gente transforma isso em números. Então, até primeiro semestre, até o mês passado, né, que a gente levantou esses números, nós já tivemos cerca de 1.300 movimentações dentro da ZUP, sejam elas de promoções ou méritos. Então, a gente realmente olha para o impacto que as pessoas trazem e a gente reconhece as pessoas pelo impacto, não pelo esforço. Então, isso é muito bacana, que a gente estimula o conhecimento e a trazer coisas novas. Esses 1.300 equivale a 40% do nosso quadro de ZUPers. E o nosso NPS aí, de satisfação com a ZUP em 80 pontos, né, que é acima da zona de excelência. Até o head da área de pesquisas, ele trouxe em uma reunião que o mercado, ele entra na fase de 70, fase 70 já é um ótimo número, nós estamos aí em 80 com nossos super satisfeitos dentro da empresa. Então, isso faz com que tudo isso seja cada vez mais realidade. A gente tira muito do papel. E aí, quem está dizendo isso não somos Carol e Érico. É os Zupers mesmo, os nossos 3.200 Zupers que trazem mensalmente. A gente faz a pesquisa de satisfação mensal e a gente sempre se mantém na zona de excelência, de 80 pontos. Eu acho que contar também o quanto a ZUP, ela nunca vai estar satisfeita com o momento que nós estamos. Então, estamos sim, né, numa constância da zona de excelência, mas o quanto que a gente ainda se esforça e tem uma escuta, né, muito ativa para saber o que mais que a gente consegue fazer, né? Então, a gente também já teve um esforço e um impacto com relação à carreira das pessoas, a experiência que a gente está conseguindo dar, a cultura que a gente consegue fomentar aqui dentro. Que bom que estamos numa zona de excelência, mas o que mais a gente ainda tem, né? A colher de feedbacks construtivos, a colher de melhoria contínua, porque essas áreas, incansavelmente, a gente vai estar nesse processo mesmo de melhoria. Então, acho que é sobre isso também, sabe? Essa cultura mesmo do ouvir para melhorar no interesse genuíno sobre o que as pessoas estão vivendo, né? Preocupar-se genuinamente com pessoas. Né? Porque chegar no topo é fácil. Agora, manter, fácil não, né, gente? Fácil mais ou menos. Mas o se manter ali, que é o complexo, e é o que todas essas áreas fazem, para que a gente se mantenha dentro desse nível de excelência. Primeiro, nosso agradecimento por todo mundo que está aqui com a gente, que vai assistir também as gravações. Hoje a ZUP está em todas as redes sociais, né? Então vocês procuram por ZUP Innovation. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, no Facebook e no LinkedIn. A gente tem canais ali no Spotify, no GitHub, no YouTube. E a gente, assim, como uma empresa nerd, né? Que temos pilares de Somos Nerds, aprendizado acima do plano, Nerd Ninguém Errou, a gente faz muita questão de devolver, né, para o mercado muito do que a gente aprende e estuda aqui dentro. Então a gente sempre vai estar lançando um episódio do Zupcast, a gente sempre vai estar lançando um artigo, comunicando alguns programas também, né, que faz sentido também para a nossa cultura e que vocês podem multiplicar para as outras pessoas também que vocês conhecem. Então é isso, assim, segundo a gente, vocês sempre vão estar atualizados também com o que a gente vai estar fazendo.